Boa noite, irmãos, que a graça do Senhor seja com todos. Abramos nossas Bíblias. Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 3. Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 3. Na semana passada nós meditamos do verso 1 até o verso 5. Eu farei algumas referências a título de recapitulação e introdução em alguns instantes. Mas agora voltemos os nossos olhos para o verso 6 de Gálatas, capítulo 3. E a palavra de Deus será lida até o verso 14. Gálatas, capítulo 3, verso 6 ao verso 14. Assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por meio de Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Nossa meditação esta noite será concentrada nos versos 6 até o verso 9. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, nós pedimos que a meditação dos nossos corações e as palavras dos nossos lábios sejam agradáveis diante de Ti, agradáveis aos Teus olhos, rocha nossa e Redentor nosso. Obrigado por esse momento juntos. Em nome de Jesus oramos. Amém. Quero pensar com os irmãos e amigos nessa noite sobre o dom contínuo da salvação eterna. Na semana passada nós vimos Gálatas capítulo 3 de 1 a 5 e como o apóstolo Paulo chama os membros daquelas igrejas da Galácia de insensatos. E como vimos anteriormente, Paulo não está indo de maneira alguma contra aquilo que Jesus Cristo ensinou no Sermão do Monte, no capítulo 25 e o verso 2, por exemplo, no capítulo 5 e o verso 22, onde ele estabelece que ninguém deveria desprezar o próximo, seu irmão, em função da ira mantida na alma, e usar expressões de deboche e que viesse a diminuir tal pessoa diante de si mesma e em relação ao próprio Deus. Paulo, em Gálatas, capítulo 3, de 1 a 5, em minha opinião, e nós estabelecemos o caso, não está em contradição com aquilo que Jesus ensina no Sermão do Monte. Aliás, nós vimos que o próprio Senhor Jesus Cristo usou o termo insensato, louco, em algumas ocasiões. Por exemplo, em sua crítica severa aos líderes religiosos de sua época, em Mateus, no capítulo 23 e o verso 17, ele se dirige àquela liderança como insensatos hipócritas. Depois, o próprio Senhor Jesus Cristo, numa de suas parábolas, estabelece a parábola das 10 virgens, 5 sendo sábias e 5 sendo
tolas e insensatas. Estabelecemos assim que o uso da palavra não está em antagonismo àquilo que Jesus Cristo ensinou, tendo por fato que o próprio Senhor Jesus Cristo usou tais termos. O próprio apóstolo Paulo usa esta expressão em sua carta aos Coríntios, no capítulo 1, os versos 25 ao verso 31, e depois em capítulo 3, o verso 19, e também vimos no capítulo 4, o verso 10, da mesma epístola de Paulo aos Coríntios. Ele usa o termo, ora de maneira negativa, ora de maneira positiva. Ele fala que a pregação do Evangelho é loucura, é insensatez aos ouvidos daqueles que não creem, que Deus pegou as coisas ignóbeis deste mundo, desprezíveis, e as elevou a uma posição jamais imaginada. Paulo diz: nós nos fizemos de loucos, de insensatos, para ganharmos aqueles que são e estão nestas condições. Então Paulo também, em suas outras epístolas, faz o uso da palavra insensato, ora de maneira positiva, ora de maneira negativa. Mas o fato é que o próprio ato de ter escrito a epístola aos Gálatas é uma demonstração não de abuso, não de desprezo, mas muito pelo contrário, é um coração pastoral preocupado com as igrejas e as situações nas quais se encontravam. E Paulo, ao escrever a epístola, ao contrário de desrespeitá-los, ele está usando uma linguagem firme, é verdade, mas com o fim de edificar o povo de Deus. No final das contas, não são os falsos profetas que um dia disseram paz, paz, quando não havia paz? Jeremias, no capítulo 6, versos 13 ao verso 15, fala sobre isso, os falsos profetas que curavam as feridas do povo de Israel de uma maneira falsa, dizendo: não se preocupe, Israel, tudo está bem, quando na verdade a calamidade estava à porta. Depois, no capítulo 8, de 11 a 15, Jeremias enfatiza o mesmo ponto: a calamidade está batendo a porta, o inimigo está chegando, e nós seremos objetos de juízo da parte de Deus em função da nossa rebeldia. E ai daqueles que dizem para o meu povo paz, paz, quando não há paz, quando eles propõem uma cura falsa para os problemas verdadeiros. Assim sendo, Paulo chama as igrejas da Galácia e os irmãos 2 vezes de insensatos. E para resumir o ponto então estabelecido no nosso último encontro, o ponto é este: Paulo de maneira nenhuma está indo contra aquilo que Jesus Cristo ensinou, muito pelo contrário, ele está usando a mesma linguagem e usando da mesma preocupação que Jesus Cristo usou um dia para com o seu povo. A palavra de Deus nos convoca para uma confiança em sua verdade e, consequentemente, no caráter do próprio Deus. Confiar na Bíblia, confiar na palavra de Deus, é confiar no caráter desse Deus trino de Israel. E para isso é necessário que nós exercitamos fé, porque somente em exercício de fé nós teremos condições de agradar a Deus. A palavra do Senhor diz em Hebreus, no capítulo 11 e o verso 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que exista este elemento de fé no ato de confiarmos na palavra de Deus. E é interessante que neste contexto o autor aos Hebreus também diz que sem outra coisa nós não veremos a face de Deus, a saber, santidade. É necessário que a nossa confiança em Deus seja a expressão de uma fé santa. Sem fé é impossível agradar a Deus, e no capítulo 12 de Hebreus está escrito que sem santidade ninguém jamais verá o Senhor. Desse jeito e desta maneira, nós então estabelecemos que é necessário uma fé especial
que confie na palavra de Deus e gere em nós esta confiança, acerca da qual Paulo está falando no capítulo 3, especialmente nos versos 6 ao verso 14. Em Gálatas, no capítulo 3, verso 8, está escrito: ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho, talvez na sua versão conste boas novas, a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. O que está acontecendo aqui neste argumento de Paulo é que ele está apontando as igrejas da Galácia para um pacto que foi um dia estabelecido entre Deus e Abraão. Este pacto acontece nos capítulos 12 de Gênesis até o capítulo 17. Mas a origem deste pacto de fato não está em Gênesis 12 ou 17, a origem está em Gênesis 3,15. Após a entrada do pecado na vida humana, Deus promete a Adão que um dia a descendência deste pisaria a cabeça da serpente e esta lhe feriria o calcanhar. De acordo com a teologia, isto é chamado de proto-evangelho. Ali está a semente, ali está o início, o embrião, a promessa do Evangelho, em Gênesis 3,15. Mas quando Deus faz um pacto com Abraão, ele explica no capítulo 17, de 1 a 8, um pouco mais sobre este pacto. E é ali, no capítulo 12 e no capítulo 17 de Gênesis, que fica estabelecido então, que na descendência de Abraão, e a descendência no singular, as famílias seriam abençoadas, as famílias da terra, as nações da terra seriam abençoadas. E eu quero chamar sua atenção para algo importante no verso 8 do capítulo 3 de Gálatas, que as boas novas foram anunciadas, o Evangelho foi anunciado ao crente Abraão. Aquilo que eu disse em nosso penúltimo e último encontro continua: a salvação sempre foi e sempre será pela graça. Ninguém jamais foi salvo pelo obedecer perfeitamente à lei de Moisés. Nós já estabelecemos isto como ponto, não voltaremos sobre este terreno esta noite. Eu só quero recapitular que aquilo que foi argumentado em princípio no passado, agora é explicado por Paulo em mais detalhes. Verso 6: assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Nós estamos na Escola Bíblica Dominical estudando o Evangelho de Lucas, e eu quero convidar você para vir e para participar da Escola Bíblica Dominical, e isto é de fundamental importância. Mas eu quero chamar sua atenção para o fato de que nos capítulos 1 e 2 de Lucas, que nós já acabamos de estudar, estamos agora adentrando no capítulo 3, é fascinante para mim que no contexto no qual Jesus nasce, a referência ao pacto não é ao pacto de Moisés. No capítulo 1 e o verso 55 de Lucas, bem como no capítulo 1, verso 73, referência é feita ao pacto de Deus com Abraão, que agora está sendo consumado no nascimento e na morte e ressurreição de Jesus Cristo. Em outras palavras, quando o Novo Testamento fala do pacto para a salvação pela fé, ele nunca leva o leitor, aquele que escuta a mensagem, ao pacto com Moisés, muito embora este tenha tido sua importância. A pessoa é remetida ao pacto do Senhor com Abraão. Ele é o exemplo, ele é o pai da fé, e assim serve como um parâmetro para todos aqueles que ainda viriam a crer em Cristo através da mensagem do Evangelho. E Paulo então
corrigindo a visão e o entendimento das igrejas da Galácia, vai estabelecer o fato que salvação é pela graça, e isto é expressão de uma promessa feita em Gênesis 3,15, confirmada a Abraão em Gênesis 12 e 17, e agora consumado de uma vez por todas no nascimento, morte e ressurreição de Jesus Cristo. A salvação sempre foi pela fé, sempre foi pela graça, e isto nós jamais podemos perder de vista. Mas talvez você se encontre como a personagem interpretada por Tom Hanks no filme Anjos e Demônios, quando ele, historiador, intelectual, pesquisador de coisas e símbolos antigos, ele é questionado por um sacerdote: você crê em Deus? E ele responde: fé é alguma coisa que não pertence à minha vida. Eu não tenho a predisposição, eu não tenho em mim a habilidade, nem mesmo o desejo de crer. Absolutamente correto. Porque a palavra de Deus diz que a fé é um dom de Deus. A fé é um presente de Deus. E nós precisamos desse presente para encontrarmos salvação em Jesus Cristo. Há algum tempo, o doutor Drauzio Varela, médico, oncologista, conhecido de muitos, talvez de todos, pelos programas de televisão e as suas dicas, ele deu uma entrevista na qual ele disse: a natureza do que eu faço faz com que eu seja uma pessoa indisposta à fé. A natureza científica do meu trabalho, o fato de ser um cientista, exige de mim que eu não tenha qualquer conceito de Deus ou de religião, e muito menos fé. Ora, senhoras e senhores, se este é o caso, o que dizer do Dr. Luiz Ovando? Um médico, professor das nossas universidades, cidadão campograndense, uma pessoa de renome em nosso meio, de caráter, até onde eu tenho entendimento, inquestionável, um bom testemunho de fé, um homem que tem mantido o bom testemunho do Evangelho de Cristo por onde anda. Ele também é um homem desta área, ele também é um pesquisador, ele também é uma cabeça pensante e, no entanto, um crente em Cristo. O que eu quero propor com isso é o seguinte: o que une estes homens é a ciência. Não é o fato de ser científico que leva alguém a descrer. Porque é o mesmo fato de ser científico que leva outros a confiarem no Evangelho. A questão não tem nada a ver com ciência. A questão tem tudo a ver com moralidade. É um dom de Deus. E isso nós devemos manter diante dos nossos olhos. Paulo, então, argumenta em Gálatas, no capítulo 3, alguns pontos, e eu quero deixar alguns deles com vocês nessa noite. A primeira delas, o primeiro ponto é este: que a fé é aquela que justifica. A fé que justifica. Gálatas capítulo 3 e o verso 6. Assim como Abraão creu em Deus, e isto lhe foi imputado como justiça. Deus tomou a iniciativa e Abraão respondeu em confiança. Não pensem, senhores, que o que confirmou o pacto foi o capítulo no qual Abraão oferece Isaque, bem depois do capítulo 17. Em outras palavras, não foi o ato de oferecer Isaque que fez com que Abraão alcançasse salvação. Isto foi a expressão de algo que já havia acontecido na alma do crente Abraão. A justificação de Abraão não veio por ter oferecido Isaque, a justificação de Abraão veio porque ele creu na palavra de Deus e na promessa que o Senhor havia feito para ele. Isto foi a fonte da justificação de Abraão. Esta é a ordem.
Deus iniciou e o pecador, no caso Abraão, responde no seu exercício de responsabilidade humana para com o chamado. Deus chama. Deus é soberano no chamado, mas no exercício da responsabilidade humana, nós respondemos. Abraão ouviu o chamado, ele respondeu. Está você, nesta noite, pronta a confiar na palavra de Deus? Deus honra aqueles que honram a sua palavra. Você confia em Deus e Ele lhe abençoará. É esta a lógica do texto apresentado em Gálatas. Tendo dito isto, até mesmo esta resposta é um dom de Deus. Os batistas creram nisso desde 1689. E se hoje nós cremos em algo diferente, talvez seja para nossa própria perda e miséria espiritual, que passamos a acreditar que a salvação é mérito humano e não mérito do Senhor, do começo ao fim. Abra sua Bíblia em Efésios, no capítulo 2 e o verso 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Ponto final. É a fé que Deus concede que justifica. E é extraordinário saber que o Deus que exige tal coisa é o Deus que provê os recursos para que tais coisas sejam alcançadas. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 17. Leia em silêncio por alguns instantes e responda esta pergunta para si mesmo, para si mesma. Gênesis, no capítulo 17. Pergunte a si mesmo, lendo Gênesis 17:1, se por seus próprios recursos você tem condições de efetuar o que está aqui pedido. Anda em minha presença e ser perfeito. Anda em minha presença e ser perfeito. Esta é a exigência de Deus a Abraão. Quem dentre nós tem condições de chegar diante de Deus e argumentar o caso de que sim, eu por meus próprios esforços tenho condições de andar em sua presença e ser perfeito? E Deus faz esta exigência exatamente porque Ele proverá os recursos para que tais exigências sejam cumpridas. Em outras palavras, o ato de nós crermos em Cristo, nem mesmo isto é mérito nosso somente. A nossa resposta é possível porque Deus mesmo nos ajuda nessa direção. Mas em segundo lugar, não é apenas uma fé que justifica, é uma fé que inclui. Verso 7 e verso 8. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiramente o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. E isto aponta para esta fé que inclui, esta fé que aceita e assimila aqueles que, através dela, aceitam os termos da salvação. Deus permitiu que o pecador Abraão andasse em sua presença e fosse perfeito, conforme acabamos de ler. Não porque Abraão fosse capaz disto nele mesmo ou de qualquer expressão de santidade perfeita, mas porque o Senhor imputaria nele justiça. Senhoras e senhores, temam e tremam diante de Gálatas, capítulo 3 e o verso 6. Voltemos a ele novamente. Assim como Abraão creu em Deus, e isto lhe foi imputado como justiça. Deus olhou para aquele pecador e outorgou, imputou, derramou sobre ele justiça que Abraão de si mesmo jamais poderia produzir. Deus exige, Deus provê. Deus exige que Abraão ande em sua presença e seja perfeito. Deus mesmo concede justiça divina para que ele seja assim e esteja na presença de Deus desta maneira.
Sem o auxílio de Deus será impossível começarmos, porque mortos estamos em nossos pecados. Impossível de mantermos isso, porque em breve erraremos e cairemos e estaremos aquém da glória de Deus. Nós carecemos do começo ao fim desta graça sustentadora, desta fé que gera justiça em nossas vidas. E até mesmo esta fé é um presente de Deus para todo aquele que precisa. O Deus Trino de Israel provê aquilo que Ele mesmo demanda, e que fascinante é a experiência. Abra sua Bíblia em Lucas, no capítulo 19, quando Jesus está numa determinada região, e um homem de baixa estatura procura ver Jesus, não consegue abrir caminho por entre a multidão. Ele sobe em uma árvore e dali contempla Jesus, e o diálogo começa. Jesus diz: eu preciso estar em sua casa hoje. Há um encontro fascinante entre Jesus com Zaqueu, e preste atenção no que está dito no verso 9 de Lucas capítulo 19. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Não está argumentado que ele obedeceu à lei. Não, preste atenção no que eu vou argumentar agora. Zaqueu acabou de dizer: eu tenho feito várias coisas boas e tenho devolvido até 4 vezes aquilo que de alguém restituí. Em outras palavras, eu posso argumentar de certa maneira que eu mereço. Mas Jesus não vê isto no argumento de Zaqueu, e muito menos aponta Zaqueu para seus méritos, e muito menos para a lei de Moisés. Quando Jesus fala da salvação de Zaqueu, ele remete Zaqueu a quem? A Abraão. Não é pelo mérito, é pela graça, pela fé que um dia Deus mesmo deu de presente a Zaqueu. E Deus disse: salvação veio a esta casa, porque este é um filho de Abraão. É você hoje filha de Abraão? É você hoje filho de Abraão? Está você aqui pela fé? Talvez você não tenha entrado aqui esta noite pela fé, mas quem dera você saísse dessa noite com este título: filho de Abraão, salvo pela graça, justificado pela fé. Oh, quem dera saíssemos daqui todos esta noite com a justiça de Deus imputada em nossas almas, e pudéssemos orar como o profeta Daniel: atendo a minha oração não porque eu mereço, nenhum mérito de mim mesmo eu clamo, somente os méritos do Senhor. E por fim, a fé que abençoa. Voltemos nossos olhos então para Gálatas, no capítulo 3, e o verso 9. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Esta fé justifica, esta fé inclui, e esta fé abençoa. Deus deseja fazer o bem e abençoar todo aquele que crê. Não importa o status no qual o indivíduo se encontre, haverá salvação para todo aquele que crê. Passando pelas ações regeneradoras do Espírito Santo, aqueles que se entregarem pela fé em arrependimento ao Senhor serão salvos. Nós estamos estudando a doutrina do perdão às quartas-feiras. Na próxima quarta-feira, Deus permitindo, estudaremos Salmo de número 130. Gostaria que você abrisse sua Bíblia no Salmo de número 130. Como Deus deseja abençoar o seu povo de uma maneira muito peculiar. E o Salmo 130 diz: das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Senhor, escuta a minha voz. Sejam os teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. Se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá?
mas contigo está o perdão para que sejas temido. Aguardo ao Senhor, a minha alma aguarda e espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã, sim, do que aqueles que esperam pela manhã. Espere, Israel, no Senhor, porque no Senhor há misericórdia e nele há abundante redenção, e ele remirá Israel de todas as suas iniquidades. De onde vem esta convicção do salmista? Porque o salmista obedeceu a lei? Absolutamente não. Embora tivesse que obedecer, porque esta era a dispensação, a confiança desse salmista, como de todos os santos no Antigo Testamento, durante todo o Novo Testamento e na história da igreja, é uma só a conclusão. Este salmista foi salvo e atendido porque exerceu fé no Deus vivo de Israel, à semelhança de Abraão. O amor de Deus, manifesto em Cristo, deseja abençoar todos os que pela fé reconhecerão Jesus Cristo e o confessarão como Senhor e Salvador. E para concluir, você esteja se perguntando, mas Flávio, eu não tenho nada em mim, nem de perto como Abraão. A minha fé é muito pequena, talvez próxima da inexistência. Jesus disse que ela não precisa ser grande, ela pode ser pequena como um grão de mostarda. Quantos aqui já viram um grão de mostarda? Levante uma de suas mãos. Ok, para aqueles que não viram jamais um grão de mostarda, eu quero que você faça um exercício mental e depois teste em casa, só para que você tenha a relação do tamanho dessa semente. Pegue uma folha A4, como esta. Pegue um lápis preto, para facilitar a identificação. Coloque o lápis sobre o papel, a folha branca, e gire com uma certa pressão, para que seja feito o ponto no papel. Provavelmente, a marca que ficar é o tamanho da semente de mostarda. Jesus disse: basta que seja assim. Coloque isso em minhas mãos e vocês verão o que acontece. E isto para encorajar aqueles que vão dizer: Flávio, eu não tenho uma fé tão grande quanto a de Abraão. Oferecer Isaac é demais, eu jamais chegaria perto disso. A fé de um homem como Moisés, deixar o Egito para trás e crer naquele que era invisível. Flávio, eu não tenho condições para isso. Eu não tenho experiência espiritual para isso e nem intelectualidade para isso. Mas deixe-me dizer, que louvado seja Deus, que a salvação não é para os fortes, ricos ou intelectuais, embora todos estes possam ser salvos. A salvação é para todo aquele que se quebranta diante de Deus e chega à conclusão de que sem Ele é impossível continuar. Abra sua Bíblia para nós terminarmos. Em 1 aos Coríntios. E com este texto eu quero encerrar. No capítulo 1 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, verso 26 e ao verso 31, eu espero que a simples leitura desta passagem te encoraje profundamente. E se você se considera uma pessoa insignificante, pequena demais, fraca, incapaz de crer, lembre-se que a salvação não depende de você. A salvação é um dom de Deus. Mas preste atenção nas palavras do apóstolo. 1 aos Coríntios, capítulo 1, verso 26, nós iremos até o fim do capítulo. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele.
Dr. Martin Lloyd Jones um dia foi questionado: o que você, ou como você definiria um homem salvo pela fé diante de Deus? E ele diz: uma pessoa com uma de suas mãos sobre a boca, incapaz de argumentar qualquer coisa, para que nenhuma carne se glorie perante ele, mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. A vitória não é dos fortes, nem daqueles que correm velozmente, mas daqueles que confiam no Senhor. Que Deus nos ajude a encontrarmos tão grande salvação. Coloquemo-nos em pé. Gostaria de, enquanto os irmãos se locomovem para a plataforma, convidá-lo para que esteja conosco, convidá-la na quarta-feira. É muito importante que você venha orar conosco. Nós temos inúmeras necessidades, inúmeras razões para agradecermos a Deus. Venha quarta-feira. Eu sei que é difícil, mas venha. E no domingo pela manhã, desperte, venha para a escola bíblica dominical, traga os seus filhos, traga os seus netos, traga os seus vizinhos, para que amem a palavra de Deus e, através da confiança nela, cheguem ao pleno conhecimento da salvação em Cristo. Senhoras e senhores, tenham uma semana abençoada e obrigado pela atenção.